Olá, sejam bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Hoje iremos continuar falando a respeito do assunto Nibiru. Essa é a parte 2 da sequência de vídeos, e se você não viu a primeira, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que alguma coisa diferente está acontecendo com o nosso planeta, isso não se pode negar. E seja o que for essa força, está mexendo com vários aspectos da natureza, pois o incrível crescimento do número de terremotos no mundo todo é assustador. Furacões, tsunamis cada vez mais frequentes, e sem contar com o recuo do mar, que aconteceu há bem pouco tempo, e não foi dada nenhuma explicação real sobre o assunto. Também foi observada uma incrível mudança na posição da Lua. Agora observe uma foto que foi tirada no dia 22 de junho de 2018, no estado de São Paulo. Você percebe que a fonte de luz que a está iluminando vem claramente da parte de baixo, coisa que normalmente seria assim, com a iluminação na parte lateral levemente inclinada. Agora veja o cronograma normal das fases da Lua. E você percebe, sem sombra de dúvida, que a Lua que estava aparecendo na foto não se parece nem de longe com nenhuma delas. É um fato sem explicação e que não foi comentado em nenhuma das grandes mídias. Parece também estar acontecendo alguma coisa com os nossos governos, como os Estados Unidos, por exemplo, que possui uma agência federal de gestão de emergências, chamada FEMA, que foi criada em 1979 e para a qual o governo destinou, só no ano de 2018, fundos no valor de 18 bilhões e 400 milhões de dólares. O muito curioso é o fato de que existem provas que recentemente essa agência comprou algo que pode chegar ao número de 5 milhões de caixões funerários, e em cada um deles pode ser colocado até 3 corpos de pessoas adultas. E também mandaram construir centenas de campos de concentração que podem abrigar milhões de pessoas, e para finalizar, ainda construíram enormes e estranhos trens de passageiros, aparentemente para o transporte de presos. Agora eu te pergunto, seria isso uma precaução ou uma preparação? E se for, para que tipo de situação seria? Ou devo fazer a pergunta certa? O que eles sabem que nós não sabemos? Além disso, nos Estados Unidos e no mundo todo, estão sendo mantidos enormes e gigantescos bunkers, que são abrigos subterrâneos, todos abastecidos com alimentos e todos os recursos necessários para serem usados a qualquer momento. Em alguns vídeos que eu vi aqui no YouTube, o pátio de alguns desses bunkers nos Estados Unidos eram enormes e haviam várias carretas com alimentos e outras provisões aguardando para serem descarregadas. É muito dinheiro sendo gasto com estrutura e manutenção. Com certeza, existe algum motivo muito sério para esses governos estarem fazendo isso. Por isso, meu amigo, é que eu não tenho a menor dúvida de que eles sabem de alguma coisa que está vindo por aí. E sei que muitas pessoas estão despertando, estão sentindo isso dentro de si. Lá no fundo, elas sentem que algo está por acontecer. Não sabe o que é, nem sabe como explicar, mas está ali, incomodando. Elas procuram respostas, mas muitas vezes não sabem nem mesmo qual é a pergunta. Então entram na internet fazendo pesquisas por vídeos que falam como Nibiru, Planeta X, Hercólogos e outros assuntos apocalípticos, tentando encontrar as respostas. Mas o interessante é que muitas vezes essas pessoas sentem, como eu sinto, que talvez não fosse um apocalipse que estivesse vindo por aí. Um apocalipse que ia acabar com toda a humanidade, ou pelo menos grande parte dela. Às vezes eu sinto que talvez o que tivesse vindo, o que está vindo por aí, seja uma coisa boa. Uma coisa que nos faria livres de verdade e deixaríamos de ser escravos deste mundo. Porque nós somos escravos nesse mundo. Se você assistiu aquele filme Matrix, você vai entender muito bem o que eu estou falando.
Nós somos escravos nesse mundo. E Jesus já afirmava isso abertamente na época dele. Você é escravo. Eu sou escravo. Nós achamos que estamos livres, mas não estamos. A nossa liberdade é falsa. Isso, meu amigo, é porque a sua liberdade é quase que totalmente manipulada pelas suas necessidades e compromissos que compõem a natureza dessa vida humana. Você não pode, por exemplo, decidir que não vai trabalhar na segunda-feira. Porque se você não for, seu patrão te manda embora. Você tem que ir e você tem que chegar no horário. Porque senão você é demitido. E aí você não vai ter como arcar com seus compromissos. Está entendendo? E dentro desse contexto, as pessoas vão levando as suas vidas sem se questionar, simplesmente preocupadas com as coisas deste mundo, juntar dinheiro, o consumismo desenfreado, trocar de carro, estudar, adquirir outra casa e outras vaidades tolas desse mundo. E vão continuar dormindo, embalados pelas coisas que abrangem todos os aspectos da vida humana. Religião, ciência, política, entretenimentos dos mais variados, desde novelas a futebol, e não se dão o trabalho de questionar nada. Aceitam sem questionar tudo o que lhes é apresentado como sendo a realidade nessa vida. Porque estão programadas para agir assim enquanto dormem, e só serão capazes de questionar alguma coisa se acordarem. Questionar coisas como, por exemplo, como o homem poderia ter ido à Lua com um foguete de combustão, sendo que o espaço é um vácuo? Ele foi e voltou, ele acendeu o foguete lá na Lua, lá no vácuo, e ninguém questiona isso. A ciência astronômica, por exemplo, que é capaz de afirmar como é que o Sol é feito. Será que alguém foi lá fatiar o Sol? Perfurar o Sol? Como que pode afirmar como que o Sol é feito? Se o buraco mais profundo que conseguiram cavar aqui no nosso planeta foi na Rússia Ocidental, um poço com a medida de 12.262 metros, sendo o poço mais profundo do mundo até hoje. As brocas derreteram. E isso aí foi só um ranhão na crosta terrestre. Olha, se eles não conseguem saber nem do que a Terra é feita, como que podem afirmar do que o Sol é feito? E o interessante é que a gente tem que aceitar isso. Na religião, por exemplo, no episódio do dilúvio, onde a história que é contada e que todo mundo aceita é que, de seres humanos, foi somente a família de Noé que se salvou e ficou responsável por repovoar a terra. Agora eu te pergunto, se foi só a família de Noé que repovoou a terra, da onde vieram os negros? De onde vieram os japoneses, os chineses, os índios, os alemães? De onde que vieram? Se só salvou a família de Noé. Mas ninguém questiona. Ninguém questiona. Se você perguntar isso para alguém, essa pessoa vai te responder, te dar alguma desculpa esfarrapada, e se você ainda não acreditar, ela vai te chamar de maluco, porque você tem que simplesmente aceitar, simplesmente acreditar e ponto final. E eu vou te falar por quê que essa pessoa quer que você aja desse jeito. É porque ela não consegue ver a verdade. Não é permitido a ela ver a verdade. Ela não é livre para saber a verdade. Porque a verdade, meu amigo, não faz parte do cardápio que é servido neste mundo. Acho que é por isso que quando ouvimos as palavras de Jesus na Bíblia, vemos claramente que ele fazia sempre questão de ressaltar a verdade. Sempre ele falava em verdade eu vos digo. Porque ele sabia que esse mundo em que vivemos só é servido a mentira para nós. Nós vivemos mergulhados na mentira. Mas eu não sei vocês o que vão escolher para a vida de vocês. Eu quero saber a verdade. E porque acredito em Jesus. E ele disse, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não posso te contar toda a verdade, porque eu não sei toda a verdade, eu também estou nessa estrada. Mas eu posso te contar o pouco que eu sei. E o que eu sei
meu amigo, é que se o nosso planeta fosse uma imensa fazenda de gado, nós não seríamos os fazendeiros. E se fosse uma imensa vinha, nós não seríamos os plantadores. Porque, como Jesus falou, nós somos a vinha e estamos dormindo sob o domínio dos meeiros maus que são citados na Bíblia, na parábola de Jesus, que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 23 a 41. Os ufólogos falam de extraterrestres, que vêm de outros sistemas solares, em naves que se movem na velocidade da luz, e quanto a isso eu não posso questionar, não tenho conhecimento para questionar isso. Mas eu posso afirmar a você que a maioria deles são daqui mesmo, do nosso planeta. E eles estão aqui há muito tempo. E eles convivem com a raça humana. Nós não podemos vê-los, nós não podemos ouvi-los e não nos é permitido. As suas gigantescas naves passam sem nenhuma preocupação sobrevoando nossas maiores e mais populosas cidades, sem que ninguém os veja, sem que ninguém os perceba. E isso não se trata de uma teoria. Isso é uma afirmação que eu faço. E se você me perguntar como seria possível uma coisa assim, a única coisa que eu posso te responder de verdade é que eu não faço a mínima ideia como que isso é possível, mas que acontece, que é o que é. E quando eu falei no final do vídeo passado que eu acredito que existem mensagens que é esse gigantesco objeto que estão falando que é Nibiru, que já está no nosso sistema solar há 78 anos, que existem mensagens que esse objeto está mandando para a Terra e que não seria para nós, para a raça humana, é porque essas mensagens, no que eu acredito, são enviadas para essa raça que nos domina. Essa raça invisível que nos domina. E enquanto os potentes computadores dos cientistas nossos não conseguem decifrar essas mensagens, estes seres a decifram mentalmente, telepaticamente, porque no que eu acredito é a mesma língua deles. Eu acho, aí eu não tenho como, são tudo suposições, mas eu acho que a mensagem que está sendo enviada é que eles precisam nos libertar e que isso será feito de uma maneira ou de outra. Eu acho que nós não devemos nos preocupar, pelo menos é o que eu sinto. E você deve com certeza estar se fazendo a pergunta que por que eu afirmo essas coisas. E eu vou te contar. É porque eu já vi, ouvi e senti o chão tremendo enquanto essas gigantescas naves sobrevoam a minha casa, a uns 20 metros de altura, a baixa velocidade, não aparentando a menor preocupação se alguém ia ver ele ou não, em uma área povoadíssima. Passou a alguns metros de um predinho de 4 andares. Sobrevoou um condomínio com cerca de 10 desses predinhos. Era para ter feito um tremendo tumulto. Na frente desse condomínio tinha uma avenida movimentadíssima. Ele passou por cima dela. Era para ter tido um verdadeiro tumulto, as pessoas gritando, mas nada. Não se ouviu falar nada. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Parece que a gente tem que estar num lugar, numa falha. Eu não sei te explicar. Mas eu vi. E até então, eu achava que ufologia e disco voador era coisa de maluco. Eu achava. Mas quando eu vi com meus próprios olhos, é que eu vi que maluco era eu que estava dormindo e não estava sabendo do que estava acontecendo. Bom, mas esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe um joinha aí pra gente, não custa nada, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima.